Olá, meus queridos irmãos e irmãs, voltamos com mais uma aula. E agora vamos ver, que faltou. Estamos vendo a liturgia, a quarta parte. Vamos ver aqui o tempo do culto e tempos destinados ao culto divino. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todo tempo é de Deus, e em qualquer tempo o homem tem o dever de honrá-lo. Isso é magnífico, é extraordinário. Todo tempo é tempo de Deus, e em qualquer tempo o homem tem o dever de honrá-lo. A Igreja, mãe dos cristãos, estabeleceu, entretanto, prazos determinados em que preste a Deus o culto, em forma oficial, em nome de toda a sociedade cristã, pelo que diariamente pessoas a isso deputadas recitam o ofício divino. Toda semana, aos domingos, a celebração do sacrifício divino reúne os fiéis no templo sagrado em torno do sacerdote. No correr do ano, recordam-se os grandes mistérios da redenção daqueles que, pela vitória virtuosa, são propostos para exemplo e amparo ao povo cristão. Isso é extraordinário, Entendermos que a divisão do tempo litúrgico, veja, não é apenas uma divisão enquanto estrutura organizacional, dentro de um esquema, dentro de um sistema, mas é um modo de vida, é um estilo de vida em que Deus organiza o tempo, muito mais do que o crono organizado pela sociedade, pelos homens, mas o cristão católico organiza a sua vida pelo tempo litúrgico. Vive, de fato, o tempo teológico. E o tempo teológico é o tempo cairológico, que é o tempo da eternidade, o tempo de Deus. Tá certo? E isso se distribui chamado ano litúrgico e suas épocas, o arco do ano litúrgico para nós. Tanto é que o ano litúrgico termina antes do que o ano civil. Para nós termina com a festa do Cristo Rei do Universo, que é o nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus, que é o Cristo Rei do Universo. Certo? Sempre ali na terceira semana de novembro termina para nós o ano litúrgico. O ano cristão ou litúrgico é determinado por duas grandes festas que celebram o princípio e o cumprimento da redenção, a saber, o Natal e a Páscoa da ressurreição do Senhor. Veja que é justamente o nascimento, a encarnação e a paixão, morte e ressurreição, que nós chamamos de mistério pascal. E como a essas duas festas a Igreja propõe o tempo de preparação, o ano litúrgico principia justamente com a preparação à festividade do Natal, isto é, com o Advento, não é? Adventus. Veja, e quer dizer justamente preparação, é o evento que prepara o acontecimento, a espera, não é? O ano litúrgico divide-se em 6 grandes épocas. Olha, 6 grandes épocas. Não sei se você sabia. Primeira, Advento. Segundo, tempo do Natal. Não é? O terceiro era chamado de Septuagésima. Veja.
a Quaresma, o tempo da Páscoa e o tempo de Pentecostes. Isso, o Concílio de Trento, né? Hoje nós sabemos, depois do Concílio Vaticano II, duas dessas aqui saíram, certo? Então nós temos Advento e Natal, nós temos Quaresma e Páscoa, nós temos Pentecostes, não é? Pentecostes, e nós temos todo o tempo comum, chamado tempo comum, que dá 6, dividido em duas partes, que é aquele que é entre ali, não é? O Natal, a semana, logo depois do Natal, a oitava de Natal ali, e a Quaresma, primeira parte, depois da Páscoa, né? Que é Pentecostes, depois de Pentecostes, até a festa de Cristo Rei do Universo, que termina o ano litúrgico. Que o tempo comum são 34 semanas. Nós estamos, por exemplo, o próximo domingo, amanhã, sábado, em véspera, já celebramos o 25º domingo do tempo comum. Vamos avante. Nessas épocas estão distribuídas as festas que recordam os mistérios principais da redenção. Algumas dessas festas recaem todos os anos no mesmo dia e dizem-se fixas. Outras recaem em dias diferentes e dizem-se móveis. Então nós temos as festas imóveis, são fixas, e as festas móveis, que é de acordo aqui no Brasil, por exemplo, de acordo com o Carnaval, né? A data de Carnaval. E tem algumas festas de acordo também com o calendário civil, né? São festas móveis as que dependem das festas da Páscoa, que se não celebra cada ano no mesmo dia. E aqui a festa da Páscoa depende também, como a Semana Santa, com a data de Carnaval, né? Mas no domingo seguinte ao 14º dia da lua de março, data variável entre 2 de março e 25 de abril. Né? A igreja não segue o calendário romano, aliás, o calendário civil, mas tem datas fixas até para ela. Veja que ela diz que as datas móveis giram em 2 de março a 25 de abril, que é ali que acontece, não é? A Quaresma e a Semana Santa também, não é? Vamos ver o tempo, né? Primeiro, o Advento. Adventus quer dizer vinda, não é? É o tempo que precede a solenidade do Santo Natal e compreende 4 semanas, cuja última não é completa, e tempo de oração e penitência, e simboliza a longa preparação da humanidade à espera do Salvador prometido. Nesse prazo, a Igreja nos dispõe a celebrar dignamente a memória da primeira vinda do Redentor a este mundo com seu nascimento espiritual e nos propõe a considerar também a segunda vinda do Filho de Deus no fim do mundo para julgar a todos os homens. Outrora se jejuava durante o Advento. Hoje não se pede que se jejum na Quaresma, né? A igreja, mas os antigos jejuavam nesses tempos fortes. O Advento também era o tempo de jejuar também, né? E São Francisco de Assis levava isso muito a sério, esses tempos litúrgicos, né? Ele pautava a vida dele, a espiritualidade dele por esses tempos litúrgicos e se deixou santificar por esses tempos litúrgicos. Vamos avante. Atualmente o jejum não é mais obrigatório aos fiéis em todo o Advento. Ficou só nas 4, chamada aqui até o Concílio de Trento, não é? Chamado as 4 têmporas, que era quarta, sexta e sábado, depois do terceiro domingo.
as 4 têmporas que vocês vão ouvir, ou vocês vão se estudar, vocês vão ver muito, chamada essas 4 têmporas, não é? Que era a quarta-feira, a sexta e o sábado, depois do terceiro domingo do Advento, em cujos dias é prescrito o jejum, e na vigília de Natal a abstinência, não é, de carne. No Brasil, por induto, é só dia de jejum, a terceira sexta-feira do Advento, e dia de abstinência, a véspera do Santo Natal. Ainda, veja, essa lei não foi mudada, não mudou ainda. Porém, não se fala muito, não se doutrina muito, tá certo? Não se estuda mais. Nos novos catecismos não vem mais isso. Vocês não vê, né? Até na doutrina litúrgica, o Código de Direito Canônico e na moral não se vê isso. Por isso que pouquíssimas pessoas sabem disso. Esse é o catecismo antigo, esse catecismo que eu estou dando a vocês, e estou atualizando, que é do Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento foi doutrinário, e o Concílio Vaticano II ainda não superou, porque foi um concílio pastoral, tá certo? E por isso que é atual. Veja, mesmo assim, olha, velhinho como tá, olha aqui. Está terminando, eu mandei encapá-lo, né? Que isso aqui é uma joia, é uma raridade, é uma relíquia. Mandei. Está terminando, aí eu descobri o ouro, né? Vamos ver agora. Segundo, tempo de Natal. Do Natal a 70ª corre o tempo natalício, que recorda os mistérios do nascimento do Senhor. Compreende as festas de Natal, da circuncisão, isso é bem atual, né? Da Epifania ou manifestação de Jesus aos gentios, na pessoa dos magos, e algumas semanas consecutivas a esta festa. Isso no tempo do Natal a gente vê tudo essas festas, tá certo? E os evangelhos também que correspondem a essas festas. Nessa quadra, a Santa Igreja nos faz celebrar o santo nome de Jesus e nos põe diante os exemplos da Sagrada Família de Nazaré, não é? Que são as festas que se aproximam, né? O Santo Natal, entre as demais festas, possui de particular 2 coisas. Quais são as 2 coisas particulares que possui a festa do Santo Natal? Primeira, que durante a noite precedente, veja, são celebrados os ofícios divinos, segundo o uso antigo da igreja nas vigílias. Nas vigílias, né? Que teria a vigília de Natal, não apenas da Páscoa, não é? Mas de Natal também, a vigília de Natal. Que outra coisa que se perdeu como tradição litúrgica e tradição também espiritual. Segundo, que neste dia todo sacerdote celebra 3 missas. Os fiéis, porém, são obrigados a ouvir uma só, embora seja bom ouvir as 3 para melhor se conformarem às intenções da igreja. São 3 formulários, né? O sacerdote na paróquia tem condições que celebre os 3 formulários, né? Eu, graças a Deus, eu celebro os 3 formulários, seja da vigília, de véspera, a liturgia de vigília, não é? Vigília aqui tem 2 conotações. Vigília enquanto vigília litúrgica, porque é de véspera, a missa de véspera, não é? E vigília também enquanto movimento, não é? Paroquial, movimento dos leigos, não é? Dos grupos carismáticos, os crismandos, por exemplo, né? Aqueles que vão receber o batismo também, que fizesse essa vigília. Vamos lá agora. A preparação à quaresma. São as 3 semanas chamadas 70ª ou 50ª,
em que a Santa Igreja assume vestes de penitência, suprime os cantos de alegria e nos convida a trabalhar mais seriamente na cultura da alma, pondo-nos sob os olhos as páginas da Escritura que recordam a origem da humanidade e a sua primeira história. Veja, preparação à Quaresma, as 4 semanas da Quaresma, tá certo? Que se chamava 70ª ou 50ª. Mas em CZ tiraram esse nome e só ficou Quaresma. Mas a gente vê primeiro domingo da Quaresma, segundo domingo da Quaresma, terceiro domingo da Quaresma, quarto domingo da Quaresma, às vezes tem quinto domingo da Quaresma, 50ª. Tá certo? Quarto, Quaresma é o tempo de penitência por excelência, consagrado desde os tempos apostólicos em lembrança de jejum de Nosso Senhor no deserto. Compreende 6 semanas, isto é, 42 dias, não é? 42 dias. E como nos 6 domingos não se jejuma, para nos 4 dias que precedem ao primeiro domingo, participa-se em tempo com a imposição das cinzas bentas. Recorda-nos a morte para a qual devemos estar continuamente preparados. E aqui o conceito é bem profundo, né? As cinzas que recebemos não é apenas sinal de penitência e mortificação, mas nos prepara para a morte. Veja, por isso que a imposição das cinzas, dos versículos bíblicos é: lembra-te que és pó e para o pó hás de voltar. E a outra é, durante essa caminhada, convertei-vos e crede no Evangelho, não é? A penúltima semana disse da paixão e a última é a Semana Santa, pela santidade dos mistérios que se realizam e ela comemora, não é? A participação da Sacra Liturgia nesses dias e das sagradas funções que a Igreja apresenta à piedade dos fiéis é meio utilíssimo para alimentar o espírito de piedade e preparar-nos convenientemente à celebração das solenidades pascais. Porque, se quisermos ressuscitar com Jesus Cristo, é necessário que primeiro participemos dos sofrimentos dele. E aqui nos recorda o santo apóstolo Paulo, né? Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Vamos avante. Quinto, o tempo da Páscoa. Passado o tempo da Quaresma, chegamos no tempo pascal, ou chamado tempos pasquale. São 50 e mais dias que decorrem da festa de Pentecostes, da festa da Páscoa à oitava de Pentecostes, nos quais se recorda a ressurreição do Senhor, as suas múltiplas aparições, a ascensão ao céu e Pentecostes, ou descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Os biblistas e a tradição da igreja, os padres da igreja, né? Esse período aí de 40 dias antes do Pentecostes, 10 dias que antecede o Pentecostes, que completa os 50 dias, diz que Jesus apareceu 10 vezes. Não foram apenas 3 vezes, 7, mas 10 vezes que Jesus aparece no período de 40 dias. Às vezes a gente não tem esse número, né, bem claro na cabeça. Pensa que algumas vezes só, porque isso é distribuído, né, nessas semanas todas, nas 7 semanas da Páscoa, e a gente não entende bem, não assimila bem, não acompanha bem, mas tem esse número, né? Jesus aparece 10 vezes.
A última é justamente na Ascensão, né? Com maior frequência no tempo pascal se repete a palavra aleluia, que quer dizer louva a Deus. Brado de alegria e triunfo. Entre a Páscoa e a Ascensão fazem-se as procissões ditas de São Marcos e das rogações com a ladainha de todos os santos. E isso se perdeu, essa piedade se perdeu, né? Mas era muito bonito na história. Existem filmes, né? Existem filmes que relatam, nós conseguimos ver essa procissão de São Marco, as ladainhas dos rogos. A procissão de São Marco, 25 de abril, denominada Ladainhas Maiores, foi estabelecida por São Gregório Magno, chamada a liturgia de São Gregório Magno, para obter a cessação da peste em Roma. Olha que maravilha, tá vendo? Então e aqui, nesses 2 anos, né, a gente não viu nem os nossos bispos, né, eu também, tá certo? A gente no seminário não nos ensinaram isso, não é? Mas é uma procissão própria para pedir a cessação da peste. Passamos praticamente 3 anos, né, na peste do Covid-19 e dioceses e paróquias e comunidades não fizeram, né, nesses anos de 25 de abril, essas procissões pedindo os rogos para cessar a peste. As rogações chamadas ladainhas menores se realizam nos 3 dias precedentes à festa da Ascensão, com o fim de pedir ao Senhor abençoe os trabalhos dos campos, dos jovens e animais, e aparte as doenças contagiosas, né? As doenças contagiosas. Vejam, né? Com todas as sensações. No filme de São Padre Pio, o primeiro, que já vai sair o 3º filme de São Padre Pio, né? No primeiro, e quando ele volta ali muito doente para a sua terra, a plantação dali dos seus vizinhos a peste pegou, não é? E estava acabando toda a colheita ali. E eles imploram a São Padre Pio que vá lá dar uma bênção. E São Padre Pio faz essa procissão dos rogos, não é? Com o turíbulo, veja, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora, e vai, não é? Incensando toda a plantação, que o filme, e tem nos livros, que é verdadeiro, né? Que as pragas cessaram, acabaram, né? Com as pragas. Vamos avante. 6º, o tempo de Pentecostes vai da 8ª de Pentecostes ao sábado anterior ao 1º domingo do Advento e compreende o número de semanas mais ou menos variáveis, segundo a data da Páscoa. Veja só, então, não existiu tempo comum, não é? Então, depois, logo, da 8ª da Páscoa e do tempo pascal, as 7 semanas, entrava-se no tempo de Pentecostes e que ia até no Advento seguinte, certo? Hoje, com o Concílio Vaticano II e com a reforma litúrgica, então, a Igreja colocou o tempo comum, que é depois da 8ª de Pentecostes, já começa a segunda parte do tempo comum, como eu expliquei, tá certo? Estou adaptando as diretrizes e as novas litúrgicas a esse ensinamento. Vamos avante. Esse simboliza a vida da família católica através dos longos séculos da história
do cristianismo. Inicia-se com a festa da Santíssima Trindade, veja, seguida da festa de Corpus Christi, instruída no século V pelo Papa Urbanos VIII, a fim de honrar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, na primeira sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi, celebra-se a festa do Sagrado Coração de Jesus, penhor e símbolo do amor que ele nos trouxe. Tá certo? E, então, tudo isso que hoje nós celebramos no tempo comum, né, que são as festas e as solenidades de Jesus Cristo, que expressa e manifesta um aspecto da vida pública de Jesus, nós a igreja celebrava no tempo de Pentecostes. Só para a gente correlacionar e a gente entender, tá certo? Quantos minutos? Aqui, 26 minutos. Eu vou baixar, tá certo? E para a gente vir com a festa, com as festas da Bem-aventurada Virgem Maria, festa dos santos e a piedade para com os defuntos. Colocar isso somente em uma aula, para não ficar muito extensa, muito grande a aula. Tá bem? Mas a gente termina hoje esse curso.